Fala, meus amigos, estamos começando aqui o terceiro vídeo de hoje, tá? E nesse terceiro vídeo a gente vai falar sobre o Prêmio Jabuti, tá? Saíram aí os nomes, né? Ontem saiu na imprensa aí, saíram os nomes dos vencedores das categorias. Então o Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais famoso, mais importante aí da literatura brasileira, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, dar alguns detalhes sobre o prêmio e também os nomes dos vencedores aqui, certo? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance que acabou de sair aí, tá? Tem menos de um mês. Tá aqui os marcadores, tá? Você comprando o romance você leva também 2 marcadores, certo? E anuncio também aqui para vocês o meu livro de poemas, que foi o último a sair. Eu tenho 3 livros de poemas, tá, publicados, e esse aqui é o terceiro. Saiu ano passado. Quem quiser aí também adquirir, fala comigo aqui pelo Zap que a gente conversa a respeito. E você levando só o livro de poemas, só o romance ou os 2, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos falar aí um pouquinho sobre o Jabuti, que é a 66ª edição, tá, do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. A gente tem vários prêmios interessantes aqui no Brasil, né? O Prêmio São Paulo de Literatura e uma série de outros prêmios bacanas que também são um pouco ali, né, menos, digamos, né, tem menos nome e tudo mais, mas são tão importantes quanto. Eu já ganhei alguns também, né, desses intermediários, tá? E, enfim, o Jabuti é o mais importante deles. E aí saiu aqui a notícia, vamos lá, a CNN publicou, confira os livros vencedores de cada categoria. Eles também falam aqui sobre alguns aspectos do prêmio, tá? Vale a pena falar rapidinho. Então, vamos lá, cadê aqui? A 66ª edição do Prêmio Jabuti aconteceu no Auditório Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, na noite desta terça-feira 19. A premiação literária mais tradicional do Brasil contou com 22 categorias na sua edição de 2024, abrangendo os eixos de literatura, não ficção, produção editorial e inovação, tá? E antes ainda da lista, né, vamos falar aqui alguns detalhes, tá? Na cerimônia também foi divulgado o livro do ano e o título mais cobiçado do prêmio, concedido à obra melhor classificada entre as categorias dos eixos literatura e não ficção. Nesse ano ganhou um livro de crônicas, tá? Então vamos falar um pouquinho disso aqui também. A autora vencedora do título de livro do ano também foi premiada com R$70 mil de prêmio, graninha bacana, né? Além de passagens e hospedagem para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, um dos maiores eventos literários do mundo, tá? Embora não existam categorias principais, uma das queridinhas, né, que eles chamam aqui é a de romance literário, que é exatamente isso que eu fiz, né? Que eu acabei de publicar, um romance literário. Eles têm 2 categorias, o romance literário e o romance de entretenimento, né? Enfim, que tem uma diferença, e posso até fazer vídeo aqui para explicar também essa diferença, porque é bacana aí também de entender, tá? E aí, uma das queridinhas, então, é a de romance literário, na qual concorreram grandes nomes como Itamar Vieira Júnior, João Silvério Trevisan e outros, tá? Com um total de 4.170 obras inscritas, a edição desse ano contou com a nova categoria Escritor Estreante de Poesia, certo? No eixo Inovação, destinado a autores que publicaram o seu primeiro livro em língua portuguesa no Brasil, no período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, certo? Eu que já estou no 10º livro aqui, não daria para entrar nessa categoria aqui, né? No eixo não ficção foram incluídas 3 novas categorias, certo? Saúde e bem-estar, educação e negócios, tá? Cada vencedor recebe a tradicional estatueta do Jabuti e um prêmio de R$5 mil, com exceção da categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior. As editoras vencedoras também são agraciadas com uma estatueta. É bacana isso, né? Porque também é como acontece no futebol, que o treinador também ganha ali uma medalha e tal, que é bacana isso. A cerimônia de premiação teve início às 20 horas, né, às 8 da noite, e foi exibida pelo canal do YouTube da Câmara Brasileira do Livro até às 10h30, tá, da noite. Então, pessoal, vamos falar agora então sobre a lista, os vencedores, tá? Vamos para os nomes aqui dos escritores, dos livros e das editoras que venceram, né, o Jabuti desse ano, tá? O livro do ano, que é, enfim, a obra ali, que é o título, né, enfim, é o prêmio mais esperado, mais ali, né, badalado, foi um livro de crônicas da autora Rosa Freire d'Aguiar, tá? Da editora Companhia das Letras. O título é Sempre Paris, Crônica de uma Cidade, Seus Escritores e Artistas, tá? Então foi um livro que ela escreveu de crônica sobre Paris, venceu o livro do ano, tá? Desse ano de 2024. E aí,
tem os eixos, né? Então vamos para o primeiro eixo, eixo de literatura, tá? Então são esses eixos, são esses gêneros que são os mais clássicos e os mais conhecidos, tá? Romance literário, o vencedor foi o livro Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, editora Todavia. Do Itamar Vieira Júnior eu tenho aqui o Torto Arado, tá? Que ganhou o Jabuti também, certo? Eu não li ainda, mas está aqui na minha lista aqui de livros, né, a ler. Então o Itamar Vieira Júnior ganha de novo aí o Jabuti, certo? Então, enfim, é um autor que a gente tem que estar o tempo todo aí prestando atenção no que ele publica, porque está sendo, enfim, premiado, né? E concorriam também nessa categoria de romance literário o Edgar Teles Ribeiro, com o livro Jogo de Armar, Luciane Aparecida, com o romance Mata Doce, da Alfaguara, João Silvério Trevisan, Meu Irmão Eu Mesmo, da editora Alfaguara, e o Jacques Fuchs, tá, que publicou o seguinte romance: Nunca Vou Te Perdoar por ter me obrigado a te esquecer, e tudo mais, tá? Então, enfim, não, tem mais um aqui, peraí, tem mais, não, esse aqui agora é o romance de entretenimento, porque eles botam propaganda uma atrás da outra aqui, é um negócio impressionante. Bom, e a propaganda aqui está entre o título e o nome do livro, um negócio assim, né, inacreditável. Bom, então romance de entretenimento, que é essa segunda categoria, né? Tem a categoria do romance literário e a categoria do romance de entretenimento. A diferença, né? A gente tem vários aspectos aí que podem explicar essa diferença, mas basicamente o romance literário ele é um pouco mais sofisticado, ele tem ali um certo diálogo com a história e tudo mais, e com eventos políticos e tudo mais, ou eventos artísticos, etc. e tal. E o de entretenimento ele é um pouco mais simples, né, digamos, tá? Mas repito, posso fazer vídeos aqui para explicar essa diferença de maneira mais detalhada, porque é interessante de entender isso. Então o vencedor foi o Samir Machado de Machado, com o título, o romance, né, O Crime do Bom Nazista, tá, da Todavia. E concorriam também A Noite do Cordeiro, do Daniel Gruber, Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, O Homem da Patagônia, do Paulo Stuck, e Os Canibais da Rua do Arvoredo, do Taylor Diniz. E o restante aqui eu vou dizendo só o vencedor, tá? Quer dizer, só o próximo aqui, que é o do conto, que também é uma categoria tradicional. Então o vencedor do livro de conto foi O Ninho, da autora Betânia Pires Amaro, da editora Record. E concorriam também o Paulo Scott, com o livro Crucial 2.1, da Cobogó, editora, Goela Seca, também livro de contos, né, do Jô Freitas, da editora essa aqui é uma obra independente. Isso é interessante também, que a partir de um certo tempo aí, eles abriram para obras independentes, quer dizer, que são feitas com a grana do próprio autor, com editoras ali independentes, etc. e tal, bacana, né? E em alguns casos não tem nem editora, né? O cara faz mesmo numa gráfica e tal, e manda, e virou finalista, né? Bacana isso aí. E aí os dois últimos aqui são o livro de contos Náufragos, do Fernando Molica, da editora Malê, e o livro Portas e Vãos, tá? Do Davi Oscar Vaz, editora Urutau. Beleza? Agora vamos para a crônica. A crônica, quem venceu foi o livro do ano, né? Foi o Sempre Paris, Crônica de uma Cidade, seus escritores e artistas, da Rosa Freire da Guiar, Companhia das Letras. Também concorriam, né, os livros Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pelintras, do Luiz Antônio Simas, editora Civilização Brasileira. O segundo, Gelo e Gin, Crônicas sobre drinks, suas receitas, cinema, música, literatura e outras misturas, Daniel de Mesquita Benevides, da editora Quelônio. Que Quelônio é um nome que está ligado às tartarugas, né? Que Quelônio, eu não lembro agora se é o nome da ordem ou da família das tartarugas, tá? E aí o título do penúltimo livro é O Discreto Charme da Magistocracia, Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro, do Conrado Hubner Mendes, editora Todavia, e Os Rostos que Tenho, da Nérida Pinhon, editora Record, tá? E faltou a poesia também, né? Faltou a poesia. Então a poesia que está nesse eixo aí das 5 principais categorias, né? Que é o romance, o conto, crônica, poesia e o romance de entretenimento, tá?
o livro de poesia, o vencedor foi Cabeça de Galinha no Chão de Cimento. Tá um título até engraçado aí do Ricardo Domenech, editora 34. E aí os outros concorrentes, Dança no Alto da Chama, da Mariana Ianelli, editora Cousa, De Uma a Outra Ilha, da Ana Martins Marques, Círculo de Poemas, Raio, do Eucanaã Ferraz, que já é um autor conhecido, né, da Companhia das Letras, e Regressos, do Leonardo Antunes, editora Martelo. Tá? Bom, agora vamos às próximas categorias, agora só com os vencedores. Tá? Então, histórias em quadrinhos também, que é uma categoria, e bacana pra caramba ter essa categoria, porque as histórias em quadrinhos, em muitos casos, inclusive o meu, são aquelas que te introduzem, né, no mundo da leitura. Você começa a conhecer ali essa coisa com os quadrinhos, porque você está ali criança e tudo mais, é onde você tem acesso, né, é o que você tem, digamos, um acesso até pela questão da facilidade do texto, pelas imagens, etc. e tal. E, enfim, as histórias em quadrinhos são ali o início de leitura e, enfim, de leitor, né, de muita gente. Tá? Então, bacana isso aqui. E o vencedor foi o Como Pedra, do Lucas Yohanatan, da Comics Zone. Tá? Então, parabéns aí pela vitória. E aí tem o livro infantil, tá? Agora vamos, como eu te falei, né? Como eu falei para vocês aqui, só os vencedores, tá? Então, livro infantil, vencedor Cabo de Guerra, do Guilherme Karsten e do Ilan Breman, da Santilana Educação. Livro juvenil, título A Pitama Floresta de Histórias, do Cacá Verá. Na verdade é um organizador, então tem vários textos aqui de outros autores, também da editora Santilana Educação. Tá? E aí finalizamos o eixo da literatura. Agora é o eixo de não ficção, certo? Então vamos agora para o eixo de não ficção. Livro de artes, vencedor, são dois autores, né? Gabriela Biló, Medo e Delírio, que deve ser aqui algum grupo aí e tal, tá? E o Pedro Inoue, da editora Fósforo, o livro é A Verdade Vos Libertará. E aí tem os outros concorrentes aqui, tá? Eu não vou, né, descrever, eu vou deixar o link para vocês aí, para quem quiser ter mais detalhes aqui, certo? Enfim, o vencedor na categoria Biografia e Reportagem foi o livro Baviera Tropical, da Bettina Anton, editora Todavia. Tá? Todavia ganhando vários prêmios aí, tá aí finalista em vários aqui também, várias categorias. Enfim, Economia Criativa também, que é uma categoria recente aí do Jabuti. O vencedor foi o livro O Mutirão das Árvores, Queremos Sombra e Água Fresca, do Cláudio de Moura, da editora Bei. Tá? Venceu aí Economia Criativa, certo? Educação, vencedor foi a Bárbara Carini, da editora Planeta do Brasil, e o livro se chama Como Ser um Educador Antirracista, que é inclusive uma discussão que eu estou fazendo agora nesses vídeos, né? O vídeo de ontem, o vídeo de hoje sobre o Oswald de Andrade, é sobre essa discussão do racismo aí, que é bem interessante, e deu esse título aí, esse prêmio aqui para a Bárbara Carini, tá? E aí tem a categoria dos negócios, tá? E o vencedor foi o livro Consumo Verde, a construção de um mercado de massa sustentável. O autor é Ricardo Esturaro, da editora Tira de Letra, tá? Saúde e Bem-Estar, tá? Venceu o livro O Sentido da Vida, do Contardo Caligares, Planeta do Brasil. Curioso isso aqui, porque ele já morreu, né? Mas enfim, de repente é um prêmio póstumo, né? Então pode acontecer também. E aí tem um outro eixo que é o produção editorial, tá? E aí tem várias categorias que dizem respeito aqui à produção gráfica, etc e tal, tá? Então capa, por exemplo, né? Venceu uma Bíblia venceu aqui o título, né? E a capista foi a Júlia Máximo, da editora Minha Biblioteca Católica, venceu aqui o prêmio de capa, tá? Para se ver inclusive aqui a abertura democrática aqui do prêmio, está premiando até um livro religioso, né? E aí ilustração, quem venceu foi o Guilherme Karsten, da editora Santilana Educação, com o livro Cabo de Guerra, certo? Venceu aqui na categoria ilustração. Projeto gráfico, venceu o Felipe Chodin, ou Chodan, agora enfim, né? Não tem como saber aqui, editora Act, e o livro se chama Bará. Agora eles não dizem aqui
a categoria do livro, né? Se o livro é romance e tal, mas enfim, venceu aí o Felipe Chodin, ou Chodan. E aí, tradutor, que também é uma categoria bem interessante, porque premia, né, a galera que faz traduções, que, pô, isso é fantástico. A gente tem acesso aqui aos grandes escritores da humanidade que não são brasileiros, através dos tradutores. Então, enfim, sempre aí, salva de palmas para eles. E o vencedor foi o livro Canto para Govinda, tá? Tradutor foi o João Carlos Gonçalves, da Penguin Companhia das Letras, tá? Também não dizem aqui de quem é o livro, seria legal dizer, né? Mas enfim, bom. E aí tem um eixo inovação, que é esse prêmio, né, de estreante também, que eles disseram que acabou de começar a funcionar lá. E aí o escritor estreante de poesia, o prêmio foi para Bianca Monteiro Garcia, da editora Macabeia, edições 7 letras, tá? Que se não me engano é uma editora até do Rio de Janeiro, tá? E aí o livro se chama Breve Ato de Descascar Laranjas, olha só, Breve Ato de Descascar Laranjas. Enfim, e aí tem uma categoria também de escritor estreante romance, e lembrando aqui, né, essa categoria são aqueles escritores que estão publicando o primeiro livro no ano anterior ao prêmio, né, então, portanto, 2023, tá? E aí o livro, o romance estreante vencedor foi um romance chamado Os Náufragos, da Patrícia Larini, da editora Patois, tá? E aí depois tem um prêmio de fomento à leitura, que é muito bacana isso aqui também, né? Premiando aí os projetos que existem para poder ampliar a leitura no Brasil, etc e tal. O vencedor foi o Bel, ou Abel, né? Não dá para saber aqui, Bel Santos Maier, tá? IBEAC Literatura, os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros, tá? Então parabéns aí também, porque o fomento à leitura no Brasil é uma guerra, né? Um negócio sempre difícil, tá? Enfim, o que mais aqui? Livro brasileiro publicado no exterior, tá? O vencedor foi O Amor dos Homens Avulsos, da Companhia das Letras Peirene, tá? E aí eu não sei aqui o que significa isso, mas o livro foi esse aqui, tá? E é isso, tá? Acho que acabaram aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, então os premiados foram esses, tá? Agora tem mais dois detalhes rapidinhos aqui, duas curiosidades, tá, pessoal, que eu queria trocar com vocês para poder finalizar, tá? Aqui já tem os premiados. E também vale destacar também que esse ano teve o primeiro Jabuti acadêmico, então que eles também estão montando, né? Acabaram de montar um prêmio Jabuti para, enfim, para homenagear e para, enfim, distribuir aí esses prêmios para trabalhos feitos nas universidades, o que é muito legal também, porque tem muita coisa interessante na universidade e a internet é uma forma de chegar a esses trabalhos, mas o Jabuti, os prêmios literários também podem ajudar a divulgar também essa produção bacana pra caramba que tem aí na Universidade Brasileira, tá? Então os premiados de 2024, não vai dar para falar tudo, mas apenas alguns aqui, né? Tem um eixo de ciência e cultura, tá? E aí tem várias categorias, por exemplo, administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo, tá? Ganhou o Sérgio Lazzarini com o livro A Privatização Certa, porque as empresas privadas e iniciativas públicas precisam de governos capazes. E tem toda a razão, né? Precisa de gente com vocação, coisa que a direita brasileira não tem. É importante desenhar isso aí. Segunda categoria, antropologia, sociologia, demografia, ciência política e relações internacionais. Eles são várias categorias juntas, né, para poder sintetizar alguns temas. Então ganharam 2 livros, o primeiro da Luísa Cristina Villameia Cota, A Torre, o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura, e o segundo livro vencedor é da Suzane de Alencar Vieira, Entre Risos e Perigos, Arte da Resistência e Ecologia Quilombola no Alto Sertão da Bahia, tá? Então, parabéns aí também. Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional, venceu o Carlos Antônio Leite Brandão com o livro Genealogia da Cidade, tá? Da editora da Universidade Federal de Minas Gerais. Categoria de artes, tá? A Melodia de Jobim, tá falando sobre o Tom Jobim, com certeza. E o autor é o Carlos Almada, da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, tá? Astronomia e Física, legal também, tá aqui, né, premiando a galera da astronomia, da física.
Então foi um livro aqui em conjunto, tá? Manuel Roberto Robilota, Suzana Salem Vasconcelos, Maria José Bechara e José Luciano Miranda Duarte. Bases do Eletromagnetismo 2, Ondas e Relatividade. Ciências da Computação, tá? E aí o vencedor foi Ítalo Santiago Vega, João José Neto e Marcos Vinícius Midena Ramos. Linguagens Formais, Teoria e Conceitos. E tem várias outras aqui, tá? Vou descrever apenas algumas aqui para vocês. Ciência de Alimentos e Nutrição, Ciências Agrárias e Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia, Ciências da Religião e Teologia, tá? Comunicação e Informação, Direito, Economia, Educação e Ensino, que inclusive o prêmio foi para um livro sobre o Paulo Freire, também legal pra caramba isso aí. Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, muito legal também. Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social. Engenharias, Filosofia, também tem uma categoria Filosofia, que vale a pena descrever, né, o vencedor, que foi a filósofa Marilena Chauí, né, que publicou aqui um livro chamado Introdução à História da Filosofia, volume 3, A Patrística, Introdução ao Nascimento da Filosofia Cristã, tá, da Companhia das Letras. Então, Marilena Chauí venceu aí o primeiro Jabuti acadêmico de filosofia, tá? Tem também um prêmio para Geografia e Geociências, História e Arqueologia, né? Um livro falando sobre a Comissão da Verdade, também importante pra caramba essa discussão aí. Uma categoria chamada Letras, Linguística e Estudos Literários, e quem venceu foi o Fernando Cerizara Gil, da editora da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, com o livro Pelo Prisma Rural, Ensaios de Literatura Brasileira. E aí tem também matemática, probabilidade, estatística, medicina, medicina veterinária, zootecnia, tá? Recursos pesqueiros, odontologia, psicologia, psicanálise, química e materiais. E aí tem também um eixo que são os prêmios especiais, divulgação científica, e a gente tem aqui no Brasil o Marcelo Gleiser, que faz um trabalho sensacional nesse sentido, e figuras também, né, internacionais muito conhecidas, o Richard Dawkins, o falecido Carl Sagan, que também é uma das figuras mais importantes aqui da minha trajetória. E a divulgação científica é muito bacana, que é onde também muita gente começa a introduzir o seu conhecimento ali sobre a ciência, sobre filosofia e etc e tal, tá? E aí venceu também a Marilena Chauí, tá? Nesse divulgação científica com esse mesmo livro, certo? E aí ilustração e uma série de outras aqui, tá? Mas esse é o Jabuti acadêmico, tá? Então, muito bacana aí, tá? Parabéns aí a galera do Jabuti por essa iniciativa aí de premiar o pessoal da universidade e os trabalhos aí feitos, né, na academia, nas universidades brasileiras, porque, repito, a internet está aqui, ó, recheada de PDF, de produção universitária, vídeos aqui no YouTube explicando, né, os artigos, os livros, as pesquisas, etc e tal, e você só não pesquisa se não quiser. Tem muita gente que fica aí, porque a internet é uma porcaria, só tem bobagem, blá blá blá. Conversa fiada, tá cheio de coisa bacana pra caramba aqui, então a pessoa tem que saber pesquisar. E aí, repito, esses prêmios aqui, até a transformação desses trabalhos em livro, pode ajudar ainda mais aí a divulgar essas coisas e facilitar o conhecimento das pessoas e o acesso, né? E por último, só para lembrar aqui, pessoal, tá, os últimos vencedores, em 2023, né, só para a gente lembrar, o vencedor do conto foi o livro Educação Natural, Textos Póstumos e Inéditos, do escritor João Gilberto Nou, que já faleceu, né? Eu tenho inclusive aqui um livro dele, tá? Que é esse livro aqui. Tenho 2 livros dele, esse aqui eu já li, que é O Cego e a Dançarina, que é fantástico. É um grande escritor, o João Gilberto Nou, tá? E fica a dica aí também. E aí o livro de crônicas do ano passado, quem ganhou foi o Antônio Prata, com o livro Por Quem as Panelas Batem, né? Discutindo certamente aí aquela questão dos paneleiros aí das janelas, né? E aí, histórias em quadrinho, Mucanda Teodora, do Marcelo de Salete, da editora Veneta. Livro infantil Doçura, da Ana Cunha e da Emília Nunes, tá? E o livro juvenil Óculos de Cor, Ver e Não Enxergar, da Lília Moritz Schwartz e da Suzane Lopes, certo? Poesia ganhou O Engenheiro Fantasma, do Fabrício Corsaletti, da Companhia das Letras, esse eu já li, tá aqui, ó, tá?
Foi um dos livros que eu consegui ler esse ano aqui, a despeito desse lixo que eu estou aturando, certo? E o romance de entretenimento, quem venceu foi a Karine Asti, da editora Bestiário, Dentro do Nosso Silêncio, é o livro dela. E o último aqui é o romance literário, né, que quem venceu foi o Rui Castro, que é da Academia Brasileira de Letras, entrou, parece que tem, né, 1 ou 2 anos aí que ele entrou na Academia Brasileira de Letras. Os Perigos do Imperador, um romance do Segundo Reinado, tá, da Companhia das Letras. E aí tem os prêmios também de artes e tudo mais, mas fica aí esse registro aqui, então, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Fica esse registro aí dos prêmios, né, do Jabuti desse ano. Parabéns a todos os escritores vencedores aí. A gente vai lendo aqui na medida do possível e do impossível, tá? E, enfim, quem sabe se eu não conseguir me salvar desse inferno que eu estou vivendo aqui, de repente eu coloco aí o meu romance para disputar no ano que vem, né? Vai que, né? Então é isso, pessoal. Então, finalizamos aí. Parabéns mais uma vez aos vencedores do Jabuti e a gente se fala no vídeo de amanhã aí, tá? Que eu vou completar a reflexão sobre o manifesto do Oswald de Andrade, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.